Olá pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, 19/7, estou aproveitando o dia para poder gravar nossa aula assíncrona da semana. Espero que todos vocês estejam bem e vamos dar então continuidade no nosso conteúdo. Vou começar a registrar o tempo agora, de 1 hora, ok? Então vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre as concepções, terminamos a aula falando das concepções das constituições, das quais nós destacamos 3 concepções, né, que é a sociológica de La Salle, Ferdinand Lassalle, que diz que a Constituição nada mais é do que o resultado das forças que dominam a sociedade, né? É a visão sociológica. Estou ajustando aqui a câmera para ficar um pouquinho melhor. E então, assim, a aplicação, a prática, o dia a dia da Constituição, as coisas que serão resolvidas dentro do Estado, nada mais é do que o resultado da expressão da classe dirigente, de todos os pequenos agrupamentos sociais que exercem uma função de liderança na sociedade. Essa é a concepção sociológica, tá? Nós temos a concepção política, né, defendida por Carl Schmitt, e segundo ele diz que a concepção, né, quem vai conceber, quem vai aplicar, quem vai dizer como que a Constituição se expressa à sociedade é a classe política, tá? Em resumo, o executivo junto com o legislativo, né? Então, aquele grupo que está dominando a política no momento, né, mediante expressão de cidadania livre ou de imposição de poder, é eles que vão dizer como que a Constituição deve ser, né, e será aplicada na sociedade. E existe a concepção jurídico, né, ou concepção jurídica, né, definido por Hans Kelsen, e ele vai falar que quem vai aplicar, interpretar e dizer qual a vontade da Constituição na sociedade é o Poder Judiciário e os seus órgãos assessores. Lembrando que no país, no Brasil, né, quando eu falo de Poder Judiciário, nós estamos falando de um tripé que trabalham de forma, que deveria trabalhar, né, de forma uníssona e harmônica, que é a magistratura, os juízes, desembargadores e ministros, o Ministério Público, com os promotores e procuradores, e a advocacia, os advogados, tá? Então, é muito importante, muito interessante que a gente saiba disso, que numa relação processual, né, judicial, não há hierarquia entre as 3 pessoas. Tá? Então, não há uma hierarquia entre o juiz, o advogado e o promotor e vice-versa. Todos trabalham para o Poder Judiciário. Ok? Tranquilo? Como um elemento, como um órgão do Estado. Bom, então agora vamos dar sequência. Isso é importante para você compreender o momento em que um determinado Estado está passando e como que a Constituição vai ser aplicada ou tem sido aplicada. Se é pela concepção sociológica, se é pela concepção política, se é pela concepção jurídica, tá? Se você perguntar para mim a minha opinião, eu digo que estes últimos anos, né, mais enfaticamente de 2018 para cá, a nossa Constituição ela tem recebido um tratamento de uma concepção sociológica, ou seja, os grupos dirigentes que, de certa forma, dominam setores do poder legislativo e do poder judiciário é que tem dito como que a Constituição deve ser aplicada, tá? Então, hoje eu diria que o que está valendo no Brasil é a concepção sociológica. Então, vamos lá, vamos para os nossos slides. Bom, resumindo essas três concepções, o José Afonso da Silva, que é o nosso autor do livro-texto base, né,
ele vai nos dizer o seguinte, que a Constituição, seja ela qual for, como forma, é um complexo de normas escritas e costumeiras, tá? O seu conteúdo é a conduta humana motivada pelas relações sociais, sejam elas de ordem econômica, política, religiosa e tudo mais. Então, nós temos, por exemplo, estados em que as questões religiosas vêm em primeiro lugar, são os estados religiosos, né? Normalmente, você vai perceber muito isso hoje ali no Oriente Médio. Alguns estados, eles são estados islâmicos, né? Como fim ou finalidade, a realização de valores que apontam para o existir da comunidade. E, finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo. Então, quando você vai falar daquelas três concepções, né, você vai ver mais ou menos esses quatro requisitos presentes em quem defende cada uma daquelas concepções. Tá? Tranquilo? Então, o professor ele diz que não se pode compreender e interpretar a Constituição se não tiver em mente essa estrutura, de forma, conteúdo, finalidade, causa criadora e recriadora, considerando-a como uma conexão de sentido integrada a um conjunto de valores e, portanto, não são constantes, não são imutáveis no tempo e no espaço, conforme as relações econômicas, sociais, a tecnologia, principalmente a tecnologia, vai impactando as nossas relações sociais, a Constituição vai mudando a forma de interagir e vai também sofrendo essas mutações sociais, quando da sua interpretação, quando da sua aplicação. Ok? Tranquilo? Nós não podemos deixar de imaginar sempre isso. Por isso que ciências sociais, ela diverge muito das ciências exatas. Ciência exata, uma vez que você definiu um postulado, uma lei, ela é permanente o resto da vida. 2 mais 2 igual a 4, em qualquer época da história da humanidade, do passado, será no futuro a mesma coisa, em qualquer lugar do universo. As leis sociais, não. Muda de local para local e de tempo em tempo, tá? As regras e tudo mais. Ok? Mas o mais interessante, talvez, para o nosso momento, o momento que nós estamos passando, é essa ideia aqui, ó. O poder que emana do povo. Isso aqui a gente não pode se esquecer, tá? Por que que a gente não pode esquecer disso? Porque se eu tenho o povo que forma, se fixa num determinado território, né, se autodeclara em Estado, forma uma nação e logo depois ele cria o Estado, ou seja, a estrutura jurídica daquela nação, esse Estado sempre deverá refletir a vontade do povo. O Estado nunca pode ser maior que o povo. Porque quando o Estado ele se torna maior que o povo, intransigente, impondo a sua vontade, certamente você estará diante de um grupo que está à frente do comando do Estado, com pensamento totalitário, tendendo a uma ditadura, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Tá? Então, por isso que o Estado não pode ser mais forte que a nação. Ou seja, que mais forte que esse poder que emana do povo, tá? Então, quando o povo vai às ruas, o Estado tem que se submeter. E nós estamos vendo agora, ocorrendo esta semana, na ilha de Cuba, na Ilha dos Castros, tá? Onde o povo, ao que parece, está rompendo com o regime, com o Estado. O Estado tem reagido. Temos imagens, a gente não sabe se é verdade as imagens, em que o povo está na rua e o exército está atirando no povo. E 4 pessoas caem na rua, no leito da rua.
Bom, aqui é a dialética entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Isso aqui eu já falei na aula passada, tá? O Carl Schmitt defendia que o guardião da Constituição é a classe política, tá? O problema dele, os dois são contemporâneos lá na Alemanha, tá? De uma daquelas universidades lá na Alemanha. O Carl Schmitt apoiava o regime que estava lá, que era o regime de Hitler, e o Hans Kelsen, por ser judeu contrapunha. O apoio de Carl Schmitt era no campo das ideias, né? Então, ele justificava a concepção política exatamente para informar para o povo alemão que tudo aquilo que o Hitler decidisse era a aplicação da Constituição. Hans Kelsen dizia que não, que quem deveria decidir e aplicar a Constituição era o Poder Judiciário. Então, essa foi a dialética que existiu entre eles, tá? Então, esses dois slides, vocês têm a apostila completa, vai explicar isso daí, tá? Tranquilo? Então, o problema da concepção política é que ela pode validar um regime totalitário. Bom, classificação das constituições. Isso é um método de estudo, tá, pessoal? E isso é muito utilizado, esse método de estudo é muito utilizado em todos os ramos do direito, tá? E isso vai explicar como esses ramos eles vão expressar os seus princípios, tá? Como que eles apresentam as soluções para os conflitos que eles se dispõem a tratar, tá? Então, para essa técnica, o que se faz no caso da classificação das constituições? Vai pegando pontos de vistas, tá? Os mais, então, assim, eu quero saber com relação à forma de você editar uma Constituição. Aí você pega dois pontos bem extremos, bem distantes, com relação a esse modelo aí adotado. Se todas as constituições que existirem se encaixaram um no outro, não ficar nenhuma de fora, então eu consigo, nesse modelo, nessa proposta, fazer uma classificação, tá? É um método de estudo que se adota para compreender os diversos textos constitucionais ao longo dos tempos e em diversos estados. Não é uníssono na doutrina, ou seja, tem doutrinadores que vão falar um número de classificações um pouco maiores do que outros. Então, ele não é uníssono, ele não é unânime, tá? Como veremos no contraste entre a videoaula e o livro-texto adotado. Então, aqui tem um videoaulazinha que é para concursos da FGV, da CESP, UNB e da ESAF, tá? Esse vídeo, ele não tem direito autoral, então vamos torcer para que o YouTube não derrube, né? Então, vamos a ele. Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Direito Constitucional aqui do nosso site Concursos Express. Lembrando que esse curso é composto de 28 videoaulas, sendo algumas resoluções de exercícios, algumas resoluções sobre os 2 simulados que nós vamos aplicar até o fim do curso e outras teóricas. Então você tem aí a opção de assistir só as aulas de resolução de exercício, se você já está um pouco adiantado no conteúdo, ou você pode assistir o curso como um todo, beleza? Vamos começar então? Hoje nós vamos falar sobre teorias e classificações das constituições, né? É um assunto bem legal. Então, antes de falar sobre as concepções propriamente ditas da Constituição, nós precisamos conceituar o que é Constituição. O José Afonso da Silva, no livro Direito Constitucional Positivo, traz a seguinte definição para você. Olha lá. A Constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria então a organização dos seus elementos essenciais, um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras que regula a forma de Estado, a forma do seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento dos seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Nessa definição que o José Afonso da Silva traz, nós conseguimos identificar várias facetas do que é uma Constituição. Primeira coisa, a gente já entende que a Constituição é a lei superior, é a lei
fundamental de um Estado democrático de direito. É dela que recai toda a validade do ordenamento jurídico. Ela é o topo, é o máximo. Nós vamos ver nas concepções que nem sempre foi assim, mas atualmente entendemos que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico. Seria então a organização dos elementos essenciais do Estado. É um sistema de normas jurídicas que vai trazer para a gente definições básicas sobre a organização do Estado, a forma do Estado, a forma do governo, o modo de aquisição e exercício do poder. O que é isso, gente? Forma de Estado, se vai ser federado, confederado, unitário, formas e sistemas de governo, vai ser monarquia, vai ser república, vai ser presidencialismo, vai ser parlamentarismo, como que o primeiro-ministro é eleito, como que o presidente é eleito, por quanto tempo ele exerce aquele mandato, quanto tempo ele pode ficar no poder. Você vê que são várias coisas que a Constituição tem que trazer. Tem que trazer também a organização administrativa do Estado, como ele está disposto no ordenamento jurídico, né? Como ele está estruturado, e principalmente a Constituição vem para resguardar os direitos do cidadão perante os poderes do Estado. O Estado é muito mais poderoso do que nós, réis mortais cidadãos, não é verdade? Ele tem um poder extroverso, é dele o poder de obrigar você a fazer alguma coisa mesmo contra a sua vontade, certo? Nós não temos esse poder, nós não temos como obrigar o Estado diretamente por mero capricho nosso fazer. Porém, nós temos alguns direitos resguardados pela Constituição, que mesmo que o Estado não queira, ele é obrigado a respeitar. E nós temos as garantias, que são os mecanismos para proteger e exercer esses direitos que a Constituição nos garante, beleza? Então nós já entendemos quais são as matérias tipicamente constitucionais, forma de Estado, forma de governo, aquisição e exercício de poder, a organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Essas são as 5 principais matérias que uma Constituição tem que tratar. É bom você entender isso agora, porque lá na frente nós vamos falar sobre classificações das Constituições e nós vamos voltar a essas cinco características, essas 5 matérias essenciais, porque elas são critérios de classificação da Constituição. Falando sobre as concepções, ou seja, são os entendimentos do que é a Constituição real. Nós temos 3 grandes grupos principais, é o sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico. São concepções sociológicas, políticas e jurídicas, e nós temos um 4º grupo que é a concepção atual, pós-jurídica ou pós-moderna, né? Vamos dar uma olhada então na Constituição no sentido sociológico. O sentido sociológico foi desenvolvido por esse moço de bigode, bonitão, né? Gente boa, chama Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle fala que a Constituição é a soma dos fatores reais do poder que regem nesse país. A soma dos fatores reais do poder que regem nesse país. O que seria isso? Basicamente, o que seria essa soma dos fatores reais que regem o poder no país? Basicamente, é o equilíbrio entre as forças da sociedade. Mas Miguel, para aí. Que força que você está falando? Que força da sociedade? Rapaz, olha só, pensa nesse seguinte jeito. Você mora numa rua, num bairro. Não mora numa rua, num bairro? Provavelmente. Seu bairro é constituído Seu bairro tem uma associação de bairros que exerce influência. É um grupo que exerce influência na sociedade, que vai brigar pelos direitos do seu bairro, não é verdade? Sim, é verdade. Então você já começamos bem, já temos o primeiro grupo. Você estuda, então você faz parte de uma escola, que é um grupo que exerce uma influência na sociedade também. Você trabalha, faz parte de um sindicato que exerce influência. Então você já viu quantos grupos de influências, você é religioso ou não é religioso, independente, você acaba participando de um grupo, ou você é católico, ou você é ateu, ou você é agnóstico, mas você participa de um grupo que exerce pressão e exerce influência na sociedade. Para o Ferdinand Lassalle, a Constituição real é o equilíbrio entre essas forças
e essas vontades, beleza? Então, o equilíbrio entre forças e vontades da sociedade geram a Constituição real do país. A Constituição escrita não passa de um pedaço de papel. O que vale mesmo é esse equilíbrio entre as forças da sociedade. Já o sentido político foi desenvolvido por Carl Schmitt, um alemão, que está na sua tela aí para você ver o rostinho dele, chama-se Carl Schmitt. Carl Schmitt vai falar que a Constituição real do país é a decisão política fundamental de um povo. Decisão política fundamental de um povo nada mais é do que a vontade da maioria. Então, a vontade da maioria sobrepuja-se à Constituição escrita, beleza? A Constituição escrita, ela vai ser superada se a vontade da maioria for diferente do que está escrito no texto constitucional. Agora, qual que é o grande problema dessa concepção? Ela justifica os regimes totalitaristas. Afinal, se a maioria acha certo, está valendo. Então, mesmo que o seu direito, se a maioria está contrária ao seu direito, você vai se danar, meu querido. Seu direito vai ser desrespeitado. As minorias acabam se ferrando, desculpa a palavra, mas é a verdade, as minorias acabam se ferrando em relação ao regime totalitarista, beleza? Até aqui você entendeu? Esse sentido político foi utilizado na época do nazismo, né, para justificar as ações nazistas, beleza? Aí nós evoluímos um pouco para uma concepção mais próxima dos dias atuais, que é o sentido jurídico desenvolvido por Hans Kelsen. E esse conceito jurídico, esse sentido jurídico da Constituição, ele se desdobra em duas vertentes. O Kelsen subdivide a teoria dele em duas vertentes. A primeira é a norma, é o sentido lógico jurídico, né? Sentido lógico jurídico que traz a norma hipotética fundamental. Essa norma hipotética fundamental está aqui, ó. Está no plano das ideias, não está no plano físico. Não existe nenhum texto legal falando sobre essa norma hipotética fundamental. O que é essa norma hipotética fundamental? Nada mais é do que o pressuposto de que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico e não pode ser desrespeitada. É um pressuposto que aceitamos como verdade para garantir a validade da Constituição. Se fosse assim diferente, se não existisse essa norma hipotética fundamental, nós poderíamos criar outras leis com outros nomes, lei motherfucker, não sei o que lá, e colocar ela acima da Constituição. Entenderam? Então, a norma hipotética fundamental garante que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico. Cuidado que o Hans Kelsen, ele faleceu antes de desenvolver propriamente dito o que ele queria dizer com essa norma hipotética fundamental. Todo o que você vai achar na doutrina são outros escritores, outros doutrinadores que desenvolveram esse conteúdo da norma hipotética fundamental. O outro sentido é o sentido jurídico positivo, que é a norma escrita, positivada, é a lei maior do Estado mesmo, que você pode pegar, segurar, ler, né? Aí sim é um diploma legal propriamente dito, beleza? Então, você já sabe que nós temos duas vertentes. Sentido lógico jurídico está no plano das ideias. Sentido jurídico positivo é a lei. A partir dessa norma hipotética fundamental e desse sentido, Kelsen criou a pirâmide de Kelsen, que vai mostrar como funciona o ordenamento jurídico. Está aí na sua tela. A Constituição está no topo. É o máximo. Abaixo da Constituição nós temos as leis infraconstitucionais e abaixo das leis infraconstitucionais nós temos os atos administrativos e os decretos regulamentares. Então você vê que a lei infraconstitucional e o ato administrativo ou o decreto regulamentar, ele tem que estar consoante com a Constituição, ele não pode divergir do que a Constituição fala. Então se a Constituição fala que você tem um direito X, todos os atos embaixo têm que respeitar esse direito, beleza? A Kelsen também falava que a Constituição era uma norma em sentido fechado, em sentido estrito, ela se bastava. Atualmente nós já temos uma mudança, né? Nós temos a norma em sentido aberto. Sentido aberto como? É simples.
Sentido aberto no sentido de que ela vai mudando ao longo do tempo, ela vai evoluindo junto com a sociedade, ela não é imutável, beleza? Ou seja, nós temos o poder de reforma da Constituição e temos as mutações constitucionais. Esses dois temas vão ser desenvolvidos na próxima aula, que vamos falar sobre poder constituinte, beleza? Uma definiçãozinha aí para você pensar para a próxima aula, é só para você pensar sobre isso para a próxima aula de poder constituinte. José Afonso da Silva fala que a Constituição é algo que tem como forma um complexo de normas escritas ou costumeiras, como conteúdo a conduta humana motivada pelas realizações sociais, como fim a realização dos valores que apontam para o existir da comunidade e, finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo. Presta bastante atenção nessa última frase, porque ela vai ser importantíssima na nossa próxima aula. Beleza? Pensa bastante sobre isso e agora vamos falar sobre as classificações da Constituição. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, né? Manda um e-mail para constitucional@concursosexpress.com.br ou aqui no campo de comentário abaixo, pode ficar à vontade, pode conversar comigo e fazer suas dúvidas, suas perguntas aqui embaixo, beleza? Para classificar alguma coisa, nós temos que partir de um ponto de vista, concorda? Tem que ter uma visão para classificar. Vai classificar o Miguel referente à roupa que ele está usando, vai classificar o Miguel referente a estar usando o microfone de lapela ou não, a cor do óculos, a cor do cabelo. Então são referenciais para que você possa desenvolver um sistema de classificação. Para a Constituição não é diferente. Então, por isso que existem várias classificações, porque cada uma aborda um sentido, uma característica da Constituição. Começando quanto ao conteúdo. Quais são as classificações quanto ao conteúdo? O que quer dizer quanto ao conteúdo? O que é constitucional e o que é não constitucional? Qual lei é Constituição e qual lei não é Constituição? Então, nesse caso, quanto ao conteúdo, nós temos duas classificações. Nós temos as constituições formais e as constituições materiais. As constituições materiais, ouça bem, as constituições materiais, o que importa para a norma ser considerada constitucional é a matéria que ela trata. Quais matérias são tipicamente constitucionais? Eu falei no início da aula: forma de Estado, forma de governo, modo de aquisição e exercício do poder, organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Então, para a Constituição material, só esses 5 assuntos interessam, beleza? Já para a Constituição formal, não interessa qual o assunto para ser considerado uma norma constitucional. Interessa a forma pela qual aquela lei foi produzida, aquela norma foi produzida. Então, no caso da nossa Constituição de 88, toda matéria que seja aprovada em 2 turnos em cada casa por 3/5 dos votos, que seja um projeto de emenda à Constituição, vai ser parte da Constituição, independente de se trata do Colégio Dom Pedro no Rio de Janeiro ou se trata de direitos e garantias fundamentais. Beleza? Então, quanto ao conteúdo, pode ser formal, quando importa a forma, ou material, quando importa a matéria. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. Toma muito cuidado, que as bancas costumam confundir e fazer algumas afirmações que podem te induzir a erro. Constituição escrita é aquela que está sistematizada em um único documento. Então você consegue digitar no Google Constituição de 1988 e baixar um documento só com toda a Constituição, não é verdade? Então a gente já sabe que a nossa Constituição de 88 é escrita. Constituição não escrita não quer dizer necessariamente que ela não possa ter texto escrito. Quer dizer que ela está espalhada em vários documentos e também pode ter aspectos de costume. Não é necessariamente só leis que fazem parte só normas, né, que fazem parte da Constituição não escrita. Beleza? Então, escrita sistematizada em um documento, não escrita está espalhada em vários documentos e pode ter costumes fazendo parte da Constituição. Até aqui tudo bem? Lembra aí, se tiver dúvida, manda para cá. É só parar ou assiste o vídeo de novo também, quantas vezes você quiser. Quanto ao modo de elaboração, pode ser dogmática ou histórica.
Histórica é aquela que vai evoluindo ao longo do tempo, ela vai sendo formada aos poucos. Geralmente está ligada aos costumes também, né? A Constituição histórica ela está mais ligada à Constituição não escrita, porque acaba ficando espalhada em vários documentos, tá certo? Já a Constituição dogmática, essa classificação dogmática vem da palavra dogma, que quer dizer crença, e quer dizer as crenças que estão vigentes naquela época. Ou seja, ela é feita numa tacada só, de um jeito só, vai lá, senta uma Assembleia Constituinte, faz a Constituição e promulga, representando tudo aquilo que se acredita naquele tempo. Então, dogmáticas refletem os dogmas, é feita numa tacada só. Histórica é constituída ao longo do tempo. Quanto à origem, pode ser promulgada, pode ser outorgada ou pode ser cesarista. Promulgada é aquela feita por representantes legitimamente eleitos pelo povo. Beleza? Então, a Assembleia Constituinte foi realmente eleita pelo povo, eles sentam, desenvolvem o documento e promulgam à sociedade. Já a outorgada, ela é imposta ao povo. Independente de se o povo queira ou não aquela Constituição, vai ter que seguir aquela birosca, entendeu? Não tem meio termo. O ditador vai lá e impõe. Já a cesarista, o ditador, que não foi eleito regularmente pelo povo e tudo mais, ele é só um ditador lá, um déspota, um monarca, qualquer coisa assim, ele faz a Constituição sem a participação popular, como no caso da outorgada, que não tem a participação popular no desenvolvimento do documento, só que na cesarista, em vez de impor, ele passa a Constituição por um referendo da população para ver se ela aceita ou não aquela Constituição, beleza? Quanto à estabilidade, nós temos aí 3 classificações principais e uma divergente. As 3 principais é uma Constituição rígida, que é aquela que precisa de um mecanismo especial de processo legislativo mais dificultoso para se alterar a Constituição. Pensa aqui, ó, como que você aprova uma lei ordinária atualmente no Brasil? Maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros em turno único. Então, se tiver mais de 257 deputados na Câmara, e pode ser feita a votação com 180, beleza, o projeto está aprovado. Até aí tudo bem. Como que faz para aprovar uma emenda à Constituição? Passa em 2 turnos em cada casa, por 3/5 dos votos. 3/5 dos votos, obviamente, tem que estar presente mais do que a maioria absoluta. Beleza? 3/5 dos votos dá 300 e poucos votos. E aí? É muito mais voto do que os 180 necessários para aprovar uma lei ordinária, né? Então você vê que tem um mecanismo, um processo legislativo mais dificultoso para alterar a Constituição. Constituições flexíveis são aquelas que podem ser alteradas pelo mesmo procedimento legislativo de se desenvolver uma lei ordinária, ou seja, a Constituição ela é menos estável, né? Porque qualquer lei ordinária pode revogar e alterar a Constituição. E nós temos as constituições semirrígidas ou semiflexíveis, que são intermediárias, tem parte da Constituição rígida e parte da Constituição flexível. Até aqui tudo bem. Aí vem o nosso querido amigo Alexandre de Moraes e fala que a Constituição brasileira é super rígida. E por que ele fala que é super rígida? Por causa das cláusulas pétreas, porque ele fala que a nossa Constituição tem um núcleo imutável denominado cláusulas pétreas. Porém, nós dois sabemos que isso não procede. Por que não procede? Porque o rol de cláusulas pétreas pode ser ampliado. Então, ele já não é imutável. Começa daí. Se pode ser ampliado, ele já não é imutável. Segunda coisa, o STF fala que, inclusive, as cláusulas pétreas podem ser restringidas desde que não seja atingido o núcleo fundamental, o núcleo essencial daquele direito ou daquela norma. Beleza? Então você lembra, cláusula pétrea não pode ser alvo de emenda tendente a abolir, mas pode ser alvo de emenda tendente a restringir parte dos direitos, desde que não afete o núcleo essencial, o núcleo fundamental do direito. Porém, toma cuidado porque cai em prova de concurso essa classificação da superrígida do Alexandre de Moraes. Quanto à extensão,
Quanto à extensão, a Constituição pode ser sintética, que é aquela Constituição curta, concisa, resumida, direta, fácil de se entender. Ou pode ser uma Constituição analítica, que é aquela que trata dos assuntos nos mínimos detalhes. Enquanto a Constituição sintética deixa margem, muita margem para legislação infraconstitucional trabalhar, a Constituição analítica reduz essa margem, entre aspas, porque ela trata de muitos assuntos à exaustão. Então você lembra, a nossa Constituição tem artigo com 78 incisos. Um exemplo simples, com 80 incisos. Então é bem analítica a nossa Constituição. Quanto à estruturação, pode ter uma Constituição garantia, cujo único objetivo é restringir os poderes do Estado e resguardar os direitos do cidadão. Esse é o objetivo da Constituição garantia. Até você lembra, a Constituição garantia garante os direitos do cidadão. Já a Constituição balanço é aquela que reflete a ideologia de quem está no poder naquele momento. Ela simplesmente é um mecanismo de exercício do poder daquele momento. E a Constituição dirigente, ouça bem, Constituição dirigente é a nossa, eu acho que é a mais importante dessas três classificações, além de ser uma Constituição garantia, porque ela também tem esse aspecto de garantir os direitos e limitar o poder do Estado, ela vai além. Ela cria objetivos para o Estado. Ela cria regras para o Estado seguir quando vai fazer as suas políticas públicas. Beleza? Então, a Constituição dirigente vai dirigir o caminho futuro do Estado. Ela vai criar objetivos, vai traçar metas para o legislador infraconstitucional seguir. Beleza? Quanto à ideologia, pode ser ortodoxa ou pode ser eclética. Ortodoxa é aquela que vai refletir uma ideologia apenas. Ou ela vai ser inteira capitalista, ou ela vai ser inteira socialista, por exemplo. Ela não vai mesclar os conceitos ideológicos. Já a Constituição eclética, como é a nossa Constituição é eclética, ela mescla aspectos socialistas, capitalistas, neocapitalistas e neossocialistas também. Como assim? Ao mesmo tempo em que ela prega um Estado interventor, prestador de serviços à população, ela também prega o livre comércio, a valorização do trabalho e da livre iniciativa, que são aspectos capitalistas. Então você vê que ela tem aspectos socialistas e aspectos capitalistas juntas no mesmo documento, beleza? Então, enquanto a ideologia pode ser ortodoxa ou eclética. Quanto às classificações da nossa Constituição para finalizar essa aula. Vamos fazer uma revisão simples disso? Está aí na sua tela, segue comigo. Constituição nossa de 88 é formal, está lá no artigo 60. Ela é escrita, ela é dogmática, porque reflete o dogma da época pela Assembleia Constituinte. Ela é promulgada pela Assembleia Constituinte. Ela é rígida, apesar do Alexandre de Moraes dizer que ela é super rígida. Ela é analítica, porque, analisa tudo nos mínimos detalhes, e é uma Constituição dirigente. Se você olhar o artigo 3º da Constituição, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: criar, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, lembra? Tem vários objetivos que o Estado tem que seguir. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos aqui a nossa primeira aula das 28 que serão disponibilizadas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se não entendeu alguma parte, volta o vídeo, assiste de novo e, principalmente, meus queridos, podem mandar uma dúvida, né? constitucional@concursoexpress.com.br ou aqui embaixo no campo de comentários que está sendo implementado, beleza? Até a próxima videoaula, se cuidem e bons estudos! Bom, é bem interessante essa aula, ela é bem resumida e faz uma revisão daquilo que a gente já viu, né? E toca nesse capítulo aí da classificação das constituições. E aí vocês comparem essa videoaula com aquilo que está na nossa apostila, que vai reforçar bem esse entendimento, ok? Bom, vamos entrar então agora na parte do direito constitucional enquanto ramo do direito. Não especificamente da nossa Constituição, tá? Mas ela vai estar aqui dentro
dentro desse capítulo, tá? Então, é o ramo do direito constitucional geral, tá? Então, objeto, né? Qual é o objeto de uma Constituição, tá? Então, tá aqui, são 8, a gente consegue ver esses 8 elementos, tá? Ou requisitos, ou partes que vão formar o objetivo, né? O objeto de uma Constituição. Estabelecer a estrutura do Estado, né? Organizar os órgãos do Estado, a estrutura do Estado são os seus poderes, né? Organizar os órgãos são os órgãos de poder e os órgãos de administração. O modo de aquisição do poder e a forma do seu exercício, como que você vai eleger um presidente, como que ele vai montar o seu gabinete, né, os seus ministros, como que você elege os membros do poder legislativo, no nosso caso é bicameral, é Senado e Câmara dos Deputados Federais, né? Como que eles vão exercer o mandato deles, né? Quais são os objetivos do poder legislativo, ou as funções, ou as competências. Mesma forma, o poder judiciário, como que você chega a ministro da Suprema Corte, como que você chega a ministro do Superior Tribunal de Justiça, né? Isso tudo é a estrutura do Estado. O Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, e aí vai montando toda a estrutura administrativa e os órgãos do poder. Um outro objetivo é limitar a atuação dos poderes estatais, tá? Por quê? Porque a Constituição, ela vem com a ideia de que reine a paz para sempre. Pode ser que em algum momento apareça alguém querendo tomar para si as rédeas da nação, né? Então, a Constituição vai limitando esse poder. Não, você pode ir até aqui, daqui para cá você não pode mais, mesmo você sendo o presidente da República. Você pode ir até aqui, daqui para frente você não pode mais, mesmo você sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você pode ir até aqui, daqui você não pode ir mais, mesmo você sendo um senador ou um deputado federal, tá? Assegurar os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, né? Porque é aquela ideia. Primeiro, o povo se fixa num território, faz a autodeclaração enquanto nação, cria nação. Depois que cria nação, vem o Estado. Então, a Constituição vem colocar dentro dessa lei maior as garantias fundamentais, os direitos e garantias fundamentais para proteger o cidadão do próprio Estado, que hoje está tudo bem, amanhã pode não estar tudo bem, tá? Para evitar que apareça um regime totalitário, seja ele de qualquer viés que seja, tá? Fixar o regime político, que é a forma de governo, a forma do Estado, se ele vai ser republicano, se ele vai ser monarquista, se ele vai ser presidencialista ou parlamentarista, enfim, é o regime político, tá? Disciplinar os fins socioeconômicos do Estado, colocar os elementos que para aquela sociedade, para o Estado, sejam fundamentais no sentido de desenvolver o Estado do seu ponto de vista econômico, né? Lembrando lá de geopolítica, o primeiro elemento de defesa do Estado é o comércio exterior, tá? Porque de lá que vai vir aqueles bens de consumo que nós não conseguimos produzir e da onde nós vamos mandar aquilo que a gente produz em excesso, tá? Sempre visando melhorar o nosso aspecto econômico, tá? Ter uma balança comercial favorável, tá? E estabelecer os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais, tá? Então, basicamente, esse é o objetivo, tá? Então, nós vamos ver tudo isso na nossa Constituição. Além de aquilo que toda a Constituição faz, né, ele vai trazer mais normas sobre vários outros assuntos. É por isso que ele fala que a nossa Constituição ela não é concisa, né? Há doutrinadores que dizem que a nossa Constituição é prolixa, porque ela trata de assuntos que normalmente uma Constituição não trata. Então, por exemplo, até sobre o Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, tem um artigo na nossa Constituição que diz isso, que diz que ele não pode ser estatizado ou privatizado, tem que ficar sempre na União. Então, assim, assuntos mais possíveis.
Bom, conteúdo, né? Bom, no início, as constituições cuidavam apenas de estruturar o Estado, apontar as cláusulas de barreira, que são as cláusulas de garantias fundamentais, que limitavam o agir do Estado em razão do cidadão, ou seja, eram absolutamente formais. Tá? Lembrando lá da classificação das constituições. Tá? Com a transformação das relações sociais e suas influências, né, dentro dos estados, paulatinamente as constituições foram superando essa ideia inicial, né, de apenas limitar e definir a estrutura do Estado, né, os órgãos estatais e assegurar os direitos e garantias fundamentais, e começaram também a cuidar de outros assuntos, que é o caso da nossa Constituição. Por isso que ela é classificada como uma Constituição dirigente. Ela não é garantia, não é uma Constituição garantia, ela é uma classificação dirigente. Ela tem a estrutura de Estado, tem os direitos e garantias fundamentais, mas traz objetivos a serem perseguidos pelo Estado brasileiro o tempo todo. Erradicar a pobreza, erradicar o analfabetismo, né? Ter uma sociedade mais digna e mais justa, e vai embora. Bom, aqui é muito importante esse capítulo, tá? É o capítulo que vai falar sobre o poder constituinte, tá? Bom, quando eu falo de escrever uma Constituição, apenas um poder possui essa competência. Apenas um poder está autorizado a escrever ou a reescrever um texto constitucional. Esse poder se chama poder constituinte, tá? Tranquilo? Então, lá em 1985, quando foi chamada uma Assembleia Nacional Constituinte, a partir daí, os membros do Congresso Nacional daquela legislatura assumiram também a missão de ser um poder constituinte originário. Por quê? Porque ele iria escrever o texto, como de fato escreveram, da nova Constituição Federal da República. Tá? Terminada aquela legislatura, na verdade, até antes de terminar aquela legislatura, que ela terminava em 31 de dezembro de 88, em outubro eles terminaram e promulgaram essa nossa atual Constituição. Tá? Então, quem ocupou, o método foi esse, mas poderia ser outro. Poderia, por exemplo, quem foi eleito senador e deputado federal para a legislatura 85, 88, vai exercer o seu mandato normalmente, mas nós vamos eleger também 10 pessoas por estado, vamos supor, de elevado conhecimento jurídico, é um exemplo. E essas 10 pessoas que serão eleitas por estado vão compor o poder constituinte, que vai escrever a nova Constituição, tá? Então, a ideia aqui quem é que pode escrever ou reescrever um texto constitucional? Apenas o poder constituinte. Ele é permanente, ele fica o tempo todo dentro da nação. E ele pode ser chamado a qualquer momento. Tá? Então, a qualquer momento, a população pode chamar o poder constituinte. Tá? Então, feita essa introdução, né? Então, o poder constituinte é o poder que pode escrever ou reescrever o texto constitucional, e ele tem essas divisões aqui, tá? Originário, tá? Ele é histórico ou revolucionário, são as duas formas de eu classificá-lo, e o derivado, reformador, decorrente e revisor, tá? Nós vamos estudar rapidamente, talvez hoje só dê para a gente falar um pouco do originário, e a gente, na próxima aula, fala do derivado, tá bom? Bom, vamos lá. Segundo Pedro Lenza, o poder constituinte é aquele competente para elaborar, neste caso será originário, ou atualizar o texto constitucional através de técnicas de supressão, modificação ou adição de normas constitucionais. Nesse caso, será em derivação do originário. Quem é que é o titular do poder constituinte? A titularidade do poder constituinte pertence ao povo. E assim está previsto na nossa atual Constituição, no artigo 1º,
que enfatiza que todo poder emana do povo. Tá? Para Michel Temer, os integrantes do povo são aqueles relacionados no artigo 12 da Carta Política. Tá? Então, o Michel Temer, que foi presidente da República, ele tem livro escrito sobre direito constitucional. Tá? Independentemente do Michel Temer político, existe Michel Temer doutrinador, que escreve livro. Então, no artigo 12 vai estar falando sobre cidadania, né? Quem são os cidadãos brasileiros, né? Que é diferente do nacional. Então, você nasce no território brasileiro, você adquire ao nascer a nacionalidade brasileira, você é um nacional, mas você não é cidadão. Você passa a ser cidadão no momento em que você adquire o seu direito político, ou seja, quando você consegue votar ou ser votado, quando você adquire o direito de exercer o voto ou de receber voto, ou seja, no momento em que você se cadastra na Justiça Eleitoral e mantém o seu cadastro ativo, sem nenhum tipo de suspensão ou restrição, ok? Tá? Não podemos confundir titularidade com exercício de poder. Então, a titularidade do poder constituinte é do cidadão brasileiro, que vai chamar, através de um processo de escolha, pessoas que vão exercer esse poder. Tá? Então, tem muita gente, infelizmente, que não sabe disso, e que quando um membro do Poder Judiciário ele fala assim, não, eu recebi o voto e eu faço do meu jeito, isso está errado. Essa concepção doutrinária, científica, sob o ponto de vista da academia, está equivocado. Ele exerce o mandato em nome dos eleitores, não para ele. Tá? Mas e por que eles têm essa autonomia? Porque na nossa Constituição, por exemplo, não tem um recall. Se tivesse um recall, como tem lá nos Estados Unidos, com certeza a gente dificilmente ouviria esse tipo de manifestação de deputado federal, de senador, de deputado estadual ou de vereador. Porque no sistema de recall, a qualquer momento, os eleitores podem ir lá e tirar o eleito do mandato, tá? Porque não estão satisfeitos, porque ele não está cumprindo com aquilo que ele disse que iria fazer. Bom, o conceito do poder constituinte originário. Ele é inicial ou inaugural, porque ele vai instalar uma nova ordem jurídica, rompendo totalmente com a anterior. Tá? O professor Paulo Gustavo Gonet Branco, ele informa que o poder constituinte originário é anticonstitucional, não é que ele é inconstitucional. Seria uma ilegalidade, ele é anti, porque ele vai ser contrário à Constituição que está vigindo, porque ele vai trazer uma nova Constituição. Tá? Na medida em que suprime o texto constitucional que está em vigor, colocando no seu lugar outro em relação ao substituído e não vai guardar nenhuma subordinação ou qualquer inspiração. Tá? Lenza afirma que o objetivo do poder constituinte originário é criar um novo Estado. Por quê? Porque se eu crio uma nova Constituição, eu vou estar criando toda a estrutura jurídica de um novo Estado. Tá? Então, eu posso simplesmente dizer, a Câmara vai ter só não vai ser mais, o Congresso, o Poder Legislativo Federal não será mais bicameral, vai ser só uma Câmara, né, e que nós vamos chamar de deputados, senadores federais, por exemplo. Pronto. E serão 5 por Estado, e não mais do que isso. Pode vir uma nova Constituição reformando totalmente esse novo Estado. Tá? Por isso que nós, quando nós estudamos o direito constitucional, nós dizemos, toda vez que você chama um poder constituinte, você vai criar um novo Estado no final do processo dessa Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Isso não quer dizer que você mudou a nação continua a mesma. O que é a nação? Território e povo, que se autoproclamam em nação. Tá? Então, toda vez que você chama um poder constituinte,
o resultado dessa nova Constituição dará origem a um novo Estado, uma nova pessoa jurídica de direito público interno e externo. Tá? Bom, a subdivisão do poder constituinte originário, tá? Ele diz que nós temos dois tipos de poder, esse é o Pedro Lenza, histórico e revolucionário. O histórico para Pedro Lenza é aquele primeiro poder constituinte que foi a primeira vez o povo se fixou no território, se autodeclarou como nação, né? Declarou a sua independência e logo depois começa a construir a sua primeira Constituição. Então, a primeira Constituição de uma nação, o Pedro Lenza classifica como histórico. A partir do segundo, o Pedro Lenza classifica como revolucionário. Por quê? Porque ele suprime o histórico e põe outro no lugar. Né? E se vier uma terceira, também será revolucionário, porque ele vai suprimir o segundo e o terceiro entra no lugar. E assim sucessivamente. Tá? Então, o histórico será o poder constituinte originário que der origem a um novo Estado, especialmente definindo novos limites territoriais e componente humano. Ou seja, a nossa Constituição lá no Império, logo depois da proclamação da independência, ela foi um poder constituinte histórico. Tá? Muito comandado por Dom Pedro I, até porque foi otorgado poderes para ele e tudo mais. Quando cai a monarquia e vem a república, aí logo em seguida vem a Constituição, que vai superar a Constituição do Império. Essa Constituição, ela recebe a classificação de revolucionária. Será o poder constituinte originário que suceder o histórico e assim por diante. Rompe por completo a ordem jurídica anterior, mas mantém íntegros os elementos povo e território do Estado que cuida. Tá? Então, por exemplo, nós temos 7 constituições na nossa história, desde a proclamação da independência. Tá? O primeiro, que é do Império, foi construído, né, foi editado por um poder constituinte originário histórico, e os outros 6 por poder constituinte revolucionário. Alguns deles foram outorgados, ou seja, com uma visão mais ditatorial, né, com a classe política, econômica, militar que dominava o momento. Outros foram promulgados, ou seja, num processo mais democrático, onde as coisas estavam mais tranquilas. Tá? Bom, característica do poder constituinte originário. Tá? Ele é inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, incondicionado, permanente e soberano nas tomadas de decisão. Então, isso aí nos chama muita atenção, pessoal. Tá? Então, todos nós aqui, eu imagino, né, pela idade que nós temos, nós somos cidadãos brasileiros, ou seja, nós estamos no pleno exercício dos nossos direitos políticos. Ou seja, estamos quites com as nossas obrigações eleitorais, temos um cadastro junto à Justiça Eleitoral, então nós decidimos o futuro do nosso Estado. Bom, quando eu vejo as características de um poder constituinte originário, né, ele é inicial, ele vai inaugurar uma nova ordem jurídica, substituindo por completo a ordem anterior. Ele é autônomo, porque somente seus componentes definirão os termos em que a nova Constituição será estabelecida e qual direito deverá ser implantado. Ele é ilimitado juridicamente, porque não se submete ao ordenamento jurídico até então existente. Pode tratar de tudo, tá? De tudo. Ele não tem limite. É como se ele não estivesse dentro do Estado. Na verdade, ele fica fora do Estado. Tá? Vamos mais, vamos ver o restante. Tá? Ele é incondicionado e soberano nas tomadas de suas decisões, porque não tem que se submeter a qualquer forma prefixada de sua manifestação. Ele pode dizer assim, não, esse presidente, na hora que nós promulgarmos, imediatamente acaba o mandato desse presidente, dos deputados e senadores,
em 90 dias será feita uma nova eleição. O mandato do presidente será de 20 anos. Ele pode fazer o que ele quiser, tá? Pode agir livremente, sem condições ou forma pré-estabelecidas, tá? Ele é permanente. Como eu disse, ele fica dentro da nação, ele não fica dentro do Estado. A qualquer momento, o elemento povo pode chamar um poder constituinte originário. Tendo essas características do poder originário, o que se aconselha? Nós já temos uma hora de aula. O que se aconselha? Nunca chamar um poder constituinte quando a sociedade está passando por problemas. Tá? Então, em momentos conturbados, não se deve chamar um poder constituinte. Por quê? Porque a chance de você, numa situação, no momento de conflito, dar oportunidade para vir um governo totalitário é gigante. Tá? Então, não se deve, por exemplo, chamar um poder constituinte se o resultado de uma eleição der 51% a 49%. O primeiro colocado teve 51% dos votos e o segundo colocado 49% dos votos. Significa que ele foi eleito, mas ele não tem todo aquele suporte da sociedade para tomar uma decisão um pouco mais consistente, que é chamar um poder constituinte originário. Não, teve uma eleição que no segundo turno ou no primeiro turno ele ganhou com 70% dos votos. Aí esse tipo de situação mostra que a sociedade está estável, está madura. Aí sim você pode. Isso a gente orienta, é um conselho. Aí sim é interessante se a sociedade entender que a Constituição precisa ser superada, que ela já está totalmente defasada da realidade atual com relação ao momento em que ela foi promulgada ou outorgada, ou seja, que ela foi editada, possa chamar um poder constituinte para editar uma nova Constituição, tá? Então, o professor Paulo Gonet, ele fala também que ela é supranacional, pois se coloca fora da estrutura do Estado, podendo, inclusive, suprimir no todo ou em parte o Estado então vigente. Ele diz o seguinte, olha, eu posso chamar um poder constituinte, ele fala assim, ó, do que nós temos hoje no Brasil, nós vamos criar 5 Brasis. Um Brasil vai ser composto pelos 3 Estados-membros da região sul, o outro Brasil será composto pelos 4 ali do Sudeste, o outro Brasil vai ser composto pelos 3 do Centro-Oeste, o outro por 9 do Nordeste, e o outro pelos 5, 6 do Norte. Pode, nada impede, tá? Porque o poder constituinte, ele tem essa característica. Então, gente, quando vocês virem alguém falar, vamos chamar um poder constituinte originário, tome muito cuidado, tá? Porque você pode dar carta branca para que se destrua tudo o que já foi feito até hoje, tá? Dado essas características de relevo de um poder constituinte, ok? Nós já estouramos o nosso tempo. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade e nós vamos ver o poder constituinte derivado, que são os reformadores, o revisor e os decorrentes, tá bom? Então, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.